Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os senhores membros, componentes dessa augusta casa, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, os senhores servidores, ao público em geral, os senhores advogados e advogadas que acompanham mais essa sessão. Um bom dia a todos. Hoje, de maneira especial, 15 de novembro, dia da eleição no Brasil, no primeiro turno, nós faremos uma sessão um pouco diferenciada. Iniciaremos agora às 7 horas da manhã, faremos a análise, o julgamento dos recursos que constam em pauta, e em seguida faremos a suspensão dos trabalhos e só retornaremos, ou seja, estaremos mantidos em conexão, embora não pelo sistema do Zoom, pela transmissão pela internet, mas todos os membros estarão conectados, pelo menos se houver alguma necessidade, retomaremos durante o transcurso do dia. Nada havendo de diferenciado, nós retomaremos a sessão às 10 para as 5, 16 horas e 50 minutos, para o encerramento dessa sessão ordinária. Fica aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos hoje um pedido de sustentação oral, portanto, preferência com sustentação oral. Me parece que é o doutor Estácio. Eu indago, Erivelto, se o doutor Estácio já se faz presente na sala virtual, parece que eu já estou vendo. Está nos ouvindo, doutor Estácio? Então, tá ok. Eu vou fazer, então, o pregão, e esses autos são da relatoria do Dr. Armando Biancardini. O 2.2 é o PJE 06000576. Trata-se de um recurso eleitoral, propaganda política eleitoral, truncagem ou montagem, utilização de gravação externa, computação gráfica, desenho animado ou efeito especial. Eleição suplementar de Cuiabá. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é a coligação Fazer Mais por Mato Grosso, Carlos Henrique Baqueta Fávaro. A relatoria desses autos é do Dr. Armando Biancardini, a quem passo a palavra. Bom dia, eminente pares. Bom dia, doutor Érico Masson, digno Procurador Regional Eleitoral, doutor Estácio, advogado. Pois bem, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença que julgou improcedente a representação formulada pela coligação Mato Grosso por inteiro contra a coligação Fazer Mais por Mato Grosso e Carlos Henrique Baqueta Fávaro. A representação por propaganda irregular foi interposta pela coligação Mato Grosso por inteiro, pleiteando liminarmente a suspensão da inserção eleitoral dos recorridos vinculados na televisão no dia 23 de outubro de 2020, por supostamente utilizarem computação gráfica e efeitos especiais. Requereram ainda a aplicação de multa. Em sede liminar, o juiz auxiliar plantonista concedeu parcialmente a liminar, para o fim de determinar que em 12 horas os representados regularizassem a propaganda para regular a transmissão do novo programa, inserção, e não reiterem a prática da conduta vedada. Consignou ainda na decisão liminar a autorização, possibilitando excepcionalmente que os representados entregassem a nova mídia em substituição. Os representados apresentaram a petição de ID 5532472, informando o cumprimento da liminar e a alteração da mídia impugnada, bem como a contestação, ID 5446572, sustentando que não há nenhuma irregularidade na propaganda questionada pelos representantes, pugnando pela improcedência da representação. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5989872, manifestou-se pela procedência parcial da representação, no sentido de que os representados não reiterem a prática da conduta vedada. Este juiz auxiliar, então, julgou improcedente a representação, por entender que a vedação da lei consiste tão somente em montagem ou trucagem que ridiculariza os adversários ou falseie fatos. E, resignado com a decisão, a Procuradoria Regional Eleitoral interpôs o recurso argumentando: número 1, que restou comprovado nesses autos que os representados teriam vinculado no programa de televisão destinado à propaganda eleitoral gratuita vídeo com efeitos especiais e com a utilização de recursos de computação gráfica. 2, com a publicação em questão, caracteriza ofensa ao artigo 54 da Lei 9.504/97. 3, que o artigo 54 da Lei 9.504 de 1997, regulamentado neste ponto pelo artigo 74 da Resolução TSE 23.610, dispõe que constitui condutas vedadas
dos programas de inserção de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação, autorização de montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Que não cabe sequer utilizar-se a tese ventilada para a defesa que os usos de recursos de computação gráfica e efeitos especiais simples deveriam haver uma interpretação sistemática da legislação eleitoral no sentido de permiti-la. 5. Que ao assistir ao vídeo destes autos, verifique-se que os recursos de computação gráfica não são simples, assim como não cabe a alegação de que a propaganda impugnada usa apenas recursos de uma sequência de fotos com transições rápidas. Número 6. Que não cabe fazer uma interpretação supostamente adequada ao artigo 54 da Lei 9.504 e o artigo 74 da Lei da Resolução TSE 23610, interpretando com que se precisa ser vedado seria o uso ardiloso da computação gráfica e dos efeitos especiais, ou seja, alterar ou falsear a realidade ou ainda ridicularizar a imagem do candidato. Apontou ao final que a lei é clara, não coloca qualquer exceção às prestadas hipóteses de vedação, assim a propaganda eleitoral gratuita não pode conter, abre aspas, montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, pois tais técnicas acabam desviando a atenção do eleitorado quanto ao conteúdo das propostas dos candidatos, já que polui o plano eleitoral e retira o caráter objetivo e direito da proposta ou crítica do candidato. Ao final, requereu que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando a decisão para o final de julgá-la parcialmente procedente em decorrência da vedação constante no artigo 54 e no sentido de que os representados não reiterem a prática. Em contra-razões, Carlos Henrique Baqueta Fábio, coligação Fazer Mais para Mato Grosso, tempestivamente argumentava que a controvérsia dos autos está nos seguintes pontos. A vedação contida no artigo 54 e no artigo 74 da resolução, no tocante ao uso de computação gráfica e efeitos especiais. Deve ser total e genérica, abrangendo qualquer uso desses instrumentos. Em caso negativo, quais são os parâmetros que devem ser utilizados para contemplar a vedação ao uso de computação gráfica e efeitos especiais. Alegou ainda que não subsiste a mensens legis original da vedação, que é hora de impedir o desequilíbrio do pleito por meio de uma ferramenta que pouquíssimos podiam ter acesso. Atualmente, resta evidente a necessidade de dar melhor e mais adequada interpretação ao artigo 54 da lei, bem como ao artigo 74 da resolução, a fim de que a vedação se atente aos parâmetros atuais ligados à realidade em que a norma está inserida. Apontou ainda que da interpretação sistemática da legislação de regência extrai-se valiosos parâmetros para o controle a ser exercido pela Justiça Eleitoral, no que toca ao uso de computação gráfica e efeitos especiais. Assim, a vedação deve aferir seu uso da computação gráfica e efeitos especiais, destina-se a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais, ofender a honra ou a imagem de candidatos, degradar ou ridicularizar candidatos, ser ofensivos à honra de candidato, à moral e aos costumes, utilizar trucagem. Insistem ao final que a vedação ao uso de computação gráfica e efeitos especiais deve se dar quando esses recursos são utilizados com árdio de falsear a realidade, de criar fantasias, difundir conteúdo inverídico ou ser ofensiva, degradante ou ridicularizante ao candidato aos bons costumes. Ao final, pugnará pela rejeição de todos os argumentos fáteis e jurídicos aduzidos pelo recorrente e, consequentemente, que seja improvido o recurso, requerendo que sejam colhidas as considerações aqui apresentadas com o fito de contribuir para estabelecer melhor interpretação ao artigo 54, mantendo a sentença para os seus próprios fundamentos. É relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador regional eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais juízes que compõem o Secretaria de Tribunal. Bom dia, doutor Estácio, advogado. Bom dia a todos que estão ouvindo. Essa, como bem já levantado pelo doutor Armando, relator do processo, cinge-se a interpretação possível do artigo 54 da Lei 9.504, a Lei das Eleições, que constituem algumas condutas vedadas na propaganda eleitoral. Desse modo, reflete nos autos que foi utilizada, o vídeo, foi publicado, utilizou efeitos especiais e que poderiam gerar, enfim, a violação à norma. Importante ler a norma, esse tribunal, inclusive, já em outro momento, já se debruçou sobre esse mesmo tema, mas é importante deixar a norma clara para a interpretação. Nos programas de inserção de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada candidato ou coligação, só poderão aparecer em gravações internas ou externas, observado segundo caracteres, propostas, jingles, clipes com música, vinhetas, passagem com indicação do número de candidato do partido
bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos que está no parágrafo 1º do 53A, que poderão dispor de até 25% do tempo indicado de programa de inserção, e agora vem o grande celeuma, sendo vedadas montagens, truncagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Essa mesma disposição foi regulamentada na Resolução 23.610, que disciplina a matéria para essas eleições, e praticamente repetiu exatamente a mesma norma. Ou seja, não há espaço para qualquer tipo de interpretação que faça uma conjunção com outras previsões normativas dentro da lei, como, por exemplo, utilização de computação gráfica desde que não falseie a realidade, por exemplo. Porque a norma é muito clara, ela é muito objetiva. Inclusive, é aquele tipo de norma objetiva que não cabe esse tipo de interpretação. Então, portanto, o Ministério Público, e resignado com a decisão, interpôs o recurso para que seja sanada a questão e fixado por esse tribunal decisão semelhante que aconteceu semana passada, num processo que, de fato, era de relatoria do Dr. Armando, mas que, com a abertura de diligência pelo desembargador Sebastião Barbosa, ficou vencido e permaneceu vigente a interpretação, por maioria, do Dr. Sebastião Barbosa entendeu que, conforme o Ministério Público pugna, que não cabe a interpretação que o ilustre relator, Data Vênia, extraiu deste artigo. É importante dizer que o Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou sobre esse tema e disse, inclusive, que mesmo recursos de computação gráfica, ainda que muito simples, estão vedados na norma. Então, não há espaço para outra interpretação. Dessa forma, o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja dada procedência parcial à representação incidente à vedação do artigo 54 da Lei 9.504, no sentido de que os representados não reiterem a prática da conduta vedada. Esse é o parecer. Essa é a manifestação da Procuradoria. Agradeço, doutor Eric. Passa, então, a palavra ao doutor Estácio, pelo prazo regimental. Obrigado. Bom dia, desembargador Giraldelli, nobre relator, doutor Armando, em nome de quem cumprimento todos, doutor Eric, digno representante do Ministério Público Eleitoral. Faço aqui, por conta da data, votos de boa eleição a todos, que a eleição seja tranquila e que seja verdadeiramente uma festa da democracia. O caso dos autos, ele se dá aqui mais, neste momento, em tese, porque a propaganda eleitoral se encerrou ontem, a de televisão, que é o caso dos autos especificamente, se encerrou na quinta-feira. Então, esse recurso ele vai tratar mais do caso em tese do que do caso concreto da propaganda que foi veiculada. E aí, como bem esposado pelo relator no relatório, a controvérsia que cinge aqui é quanto à interpretação do artigo 54 da Lei das Eleições e do artigo 74 da Resolução de Regência, em saber se essa vedação para computação gráfica e efeitos especiais, se ela se dá de forma geral, total e genérica. Porque isso impediria, como o doutor Eric colocou aí, qualquer tipo de utilização disso. E aí, data vênia ao posicionamento do Ministério Público, mas nós acreditamos que isso impediria uma propaganda até mais simples, porque hoje toda a propaganda, qualquer coisa que vai para a televisão, ele vai passar por um processamento de computador, ou seja, uma computação gráfica, e ele vai ter alguns efeitos até para que o eleitor, e aí o doutor Armando vai muito bem no voto dele, quando ele diz que a propaganda eleitoral é um direito do eleitor. E se a gente coloca uma propaganda que é só o candidato na frente de um fundo estático falando, isso não chama a atenção do eleitor. Porque a propaganda eleitoral na televisão ela tá competindo pela atenção com outras propagandas comerciais e ela precisa ter ali um chamariz. É claro que aqui não se quer fazer um uso abusivo da computação gráfica, não se quer fazer um uso inadequado de efeitos especiais.
é um uso simples, né, publicitário, no sentido de chamar a atenção do eleitor para a propaganda eleitoral, para que o eleitor se interesse pela propaganda eleitoral, se interesse pelas propostas dos candidatos. Então, nós entendemos que essa vedação do artigo 74 e do artigo 54, ela não pode ser geral e genérica. E não sendo total e genérica, deveria se dar a ela uma interpretação adequada à realidade em que vivemos, porque, como eu disse, a mens legis dessa vedação era o alto valor que se tinha para a produção desse tipo de propaganda. Hoje isso caiu por terra, né? Hoje uma criança com um smartphone consegue fazer o uso de computação gráfica. É algo que hoje está ao acesso, se não de todos, de boa parte da população. Então, nesse caso, o que se propõe aqui é uma interpretação sistemática da norma, porque é possível extrair princípios da norma, né, em relação ao que pode ser vedado, e aí fazendo uma distinção com aquele outro processo que foi julgado semana passada, no qual o desembargador Sebastião fez divergência, eu acho que naquele momento, naquele processo, as coisas não ficaram tão claras porque envolviam outros aspectos, e nesse aqui só envolve esse aspecto da computação gráfica. E aí, acho que precisa fazer a distinção, porque a norma fala montagens, truncagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. E aqui, nós só defendemos isso para a computação gráfica e os efeitos especiais. Porque a montagem, e a montagem também, de certa forma, porque por montagem vai se entender que seja aquilo que seja feito para falsear a realidade. A própria essência da truncagem é isso, então ela não poderia ser permitido. E os desenhos animados, eles têm um apelo junto ao público infanto-juvenil. Então também entendemos que não poderiam ser permitidos. Mas a computação gráfica e os efeitos especiais, estes sim, né, poderiam ser permitidos, e permitidos, aliás, poderiam ser tolerados, né, fazendo-se aí uma interpretação sistemática da norma, desde que eles não fossem usados para falsear a realidade, desde que eles não fossem utilizados para ofender ou degradar a imagem de candidato, partido político ou coligação. Então, quando a gente pega a lei, nós vemos que lá tem outros princípios que visam controlar a publicidade de campanha. Então, o que se pede aqui, o que se pugna aqui, já encerrando a minha sustentação, é que seja dado a essa vedação, né, que não seja considerada uma vedação geral, né, total e genérica, e que seja dada a ela uma adequação à realidade em que nós estamos inseridos, né, e que se dê uma interpretação sistemática a essa norma, porque ela não está isolada no meio da lei das eleições. Há outros princípios na lei das eleições que podem ser utilizados para dar uma melhor interpretação a essa norma. Obrigado. Cumprimento, doutor Estácio. Já passo, então, a palavra ao eminente relator, doutor Armando. Eminentes pares, primeiramente informo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo, razão pela qual dele conheço. Em seguida, e diante do forte entendimento desta Corte, e havendo precedente de caso análogo ao tratado neste recurso, entendo que deve ser o mesmo provido. Nesse caso, resultou evidente a existência de ofensas dispostas no artigo 74 da Resolução 23.610 e artigo 54 da Lei das Eleições. Pois bem, o caput do artigo 74 da mencionada resolução disciplina nos programas de sessões de rádio e de televisão destinados a programa eleitoral gratuito de cada partido político ou ligação só poderão aparecer em gravações internas e externas, observado e disposto no parágrafo 2º deste artigo, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com músicas ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, incluídos os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53, a linha A da Lei 9.504, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa de inserção, sendo vedados montagens, trucagens, computação, gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Entendo que a propaganda eleitoral tem como finalidade maior a de informar, levando informações úteis aos eleitores, sendo vedado o uso da propaganda eleitoral gratuita para degradar ou ridicularizar candidatos consoante disposto no artigo 53, parágrafo 1º da Lei de Eleições. Além disso, a propaganda deve sempre ser respeitosa, sob pena de ser retirada, e deve observar o princípio do equilíbrio da disputa eleitoral,
o qual sempre deve ser observado, juntamente com a regra de representatividade, a qual define o tempo da propaganda gratuita a todos. Ademais, é sabido também a linha que separa a propaganda eleitoral da liberdade de expressão. Premissa esta que não se pode afastar. Porém, o excesso a essa liberdade, assim como o excesso na propaganda irregular, possui normas que a regulam, não cabendo, portanto, a interpretação a tais normas. Portanto, candidatos, partidos, coligações, além de não utilizar a propaganda para denigrir ou ridicularizar candidatos ou adversários, têm o dever de utilizar a propaganda com o fim de informar o eleitor, guardando obediência à legislação para que o equilíbrio do processo eleitoral seja resguardado, mormente porque a propaganda eleitoral é o item do maior custo financeiro nas campanhas, de maior alcance junto à população, por isso deve ser a mais verdadeira possível. Diante disso, o entendimento que veda o uso de trocagem, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais deve ser sim observado, pois que a lei das eleições, do seu artigo 54, não faz distinção entre o uso de computação gráfica apenas com efeitos especiais e a trucagem que visa ridicularizar o opositor. Frisa-se que o artigo 54 da lei, bem como o artigo 74 da resolução, sequer mencionam o elemento da ofensa a candidatos com limitador para o uso de tais recursos. Pelo contrário, a regra simplesmente limitou o uso de tais, abre aspas, efeitos especiais, fecha aspas. Sejam eles ofensivos ou não à honra, posto que a ofensa e ridicularizzação de candidatos possuem regras próprias de amparo, tanto na esfera civil eleitoral para a propaganda, quanto na esfera criminal eleitoral. Interpretação que amplie de modo concessivo o sentido da norma poderia torná-la inócua, vez que a limitação, a ridicularização e degradação de candidatos e partidos já estão amparados de outras normas. Além disso, o uso de tais recursos, no caso em apreço, não teve o condão de informar ou agregar qualquer valor informativo ao eleitor, bem como disse o Ministério Público Eleitoral em sua manifestação e recurso. Entendo, portanto, que a propaganda deve ser reconhecida como irregular em razão da ofensa disposto no artigo 54 da Lei das Eleições e artigo 54 da Resolução número 23.610 de 2019, TSE. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso interposto pela douta Procuradoria Eleitoral para julgar parcialmente procedente a representação, por violação ao disposto no artigo 54 da Lei das Eleições e artigo 74 da Resolução número 23.610 de 2019, TSE. É como voto, senhor presidente. Gilberto Bussic. Senhor presidente, após o judicioso voto, como sempre, do eminente relator, acompanho o desembargador Cândido. Desembargador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho o relator. Senhor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Senhor Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Senhor Bruno. O relator, senhor presidente. Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Este é o resultado final. Muito obrigado, Estácio, pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, boa eleição a todos. Obrigado. 2.1, doutor Jacques, é da vossa relatoria. O PJE 0600188, recurso eleitoral, registro de candidatura ao cargo vereador, eleições municipais de 2020, 8ª Zona Eleitoral de Alto Taquari. Recorrente é Antônia Alves Teodora e o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira. Também recorrente, Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, bom dia, eminentes pares. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Antônia Alves, em face de sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura. O magistrado de primeira instância, ele tendo em vista a ausência de comprovante de escolaridade, mesmo após ter sido devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada, ele indeferiu o pedido de registro. Ela alega em suas razões recursais que é alfabetizada, no entanto, não possui atestado de escolaridade, fazendo juntar. E nessa instância, a douta Procuradoria, ela manifestou-se favoravelmente à juntada da documentação, mesmo que em grau de recurso, e opinou pela conversão do feito em diligência. Nós, no julgamento do dia 5/11, nós convertemos o feito de diligência, determinando que os autos retornassem à origem para poder fazer o teste de alfabetização.
No entanto, a requerente, mesmo sendo intimada, deixou transcorrer em habeas o prazo para fazer a certificação. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. Esse caso, bom, já que ela transcorreu em habeas, então ela não apresentou, a Procuradoria já tinha se manifestado pelo provimento do recurso. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, esse caso não requer maiores digressões, até porque já é um processo, uns autos que já veio a essa corte, retornou à corte de origem para poder realizar uma diligência, que era a prova de alfabetização perante o gestor da zona eleitoral. No entanto, mesmo intimada, a candidata não compareceu. Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, estou negando provimento ao recurso para manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Antônia Alves Teodora. É como voto, senhor presidente. Não foi feito o teste. Algum voto contrário, senhores Senhor membros? presidente, eu só quero dizer que a pessoa da candidata, da pretensa candidata, os meus respeitos, porque não sabemos os motivos pelos quais ela não pôde se alfabetizar. Mas a candidata, eu também nego o provimento ao recurso. Então, o resultado, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Só fazer, antes de suspendermos a sessão, só fazer uma referência para, inclusive, consignar em ata. Na sessão anterior, houve a interrupção de um voto, que era da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, em razão de uma petição juntada muito próximo da data de julgamento, e Sua Excelência, então, analisou os autos e já deu o encaminhamento, já deu a decisão de forma monocrática. Só para fazer consignação em ata, que os autos 0600352.39.2020.6.11.0018, que fora anunciado na sessão anterior como retirado de pauta, ou melhor dizendo, como adiado, e que, portanto, teria que ter ingressado nessa oportunidade, ele foi já devidamente solucionado de forma monocrática pelo eminente relator. Passa, então, para consignar o registro em ata. Senhor presidente, só para ficar bem claro, que o encaminhamento foi que o candidato mesmo desistiu do recurso, e eu homologuei a desistência. Tá certo. Então, doutor Mauro, temos leituras de acordos? Sim, senhor presidente, temos vários. Publicam-se em sessão os seguintes acordos referente à sessão de 12/11/2020. Acórdão 28.166, processo 0600-25160. Acórdão 28.170, processo 0600-19121. Acórdão 28.171, processo 0600-25916. Acórdão 28.172, processo 0600-17630. Acórdão 28.173, processo 0600-10046. Acórdão 28.174, processo 0600-31248. Acórdão 28.175, processo 0600-16155. Acórdão 28.176, processo 0600-38072. Acórdão número 28.177, processo 0600-78747. Acórdão 28.178, processo 0600-37087. Publicam-se também os acordos referentes à sessão do dia 13/11/2020. Acórdão 28.179, processo 0600-33240. Acórdão 28.180, processo 0600-33184. Acórdão 28.181, processo 0600-20719. Acórdão 28.182, processo 0600-116-23. Acórdão 28.184, processo 0600-41725. Acórdão 28.185, processo 0600-66258. Acórdão 28.186, processo 0600-66173. Acórdão 28.189, processo 0600-215-87. Processo 28.190,
processo 0600-247-83. Acórdão 28.191, processo 0600-188-87. Acórdão 28.192, processo 0600-18331. Acórdão 28.193, processo 0600-111-02. Acórdão 28.194, processo 0600-431-40. Acórdão 28.195, processo 0600-19754. Acórdão 28.196, processo 0600-110-93. Acórdão 28.197, processo 0600-19669. Acórdão 28.198, processo 0600-58393. Acórdão 28.199, processo 0600-27221. Acórdão 28.200, processo 0600-25205. Acórdão 28.201, processo 0600-46964. Acórdão 28.202, processo 0600-30520. Acórdão 28.203, processo 0600-23685. Acórdão 28.204, processo 0600-46023. Acórdão 28.205, processo 0600-45665. Acórdão 28.206, processo 0600-44888. Acórdão 28.207, processo 0600-34751. Acórdão 28.208, processo 0600-46357. Acórdão 28.209, processo 0600-58027. Acórdão 28.210, processo 0600-33270. Acórdão 28.211, processo 0600-16813. E, por último, acórdão 28.212, processo 0600-216-10. Era só, senhor presidente. Então, feitos os registros dos acórdãos já publicados nesta sessão, nós então faremos a suspensão dessa sessão e retornaremos às 16h50 para o encerramento. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos os colegas que se encontram aqui na sede do tribunal, que, por favor, se puderem se dirigir aqui até a sala da presidência para uma breve reunião. E nada mais havendo, então eu declaro suspensa essa sessão. Muito obrigado, tenhamos todos um bom dia, uma boa eleição. Que assim seja. Amém. Muito boa tarde a todos os integrantes da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, senhor procurador, senhores servidores e demais público que nos assistem. Estamos reiniciando a sessão que fora suspensa inicialmente no período da manhã para a finalização desses trabalhos desta tarde de 15 de novembro de 2020. Tivemos, felizmente, uma eleição muito proveitosa, tivemos pouquíssimos problemas, questões pontuais, substituição de urnas em números bastante irrisórios, de forma que podemos já antever que foi um grande sucesso essa eleição. Eu quero agradecer, então, a participação de todos nessa oportunidade, mais essa sessão. Já em breve, mais alguns minutos, iniciaremos o processo de totalização e vamos aí esperar, rogar a Deus também, que tenhamos a mesma felicidade de, em curto espaço de tempo, termos a possibilidade de anunciar os resultados finais dessa eleição de 2020. Uma eleição totalmente diferenciada, atípica, com 3 cargos diferenciados, prefeito, vereador e senador. Então, de maneira geral, foi muito proveitosa, foi muito eficiente o trabalho de todo o Poder Judiciário Eleitoral e, principalmente, dos colaboradores, dos senhores mesários que se dedicaram mais a essa tarefa e o público em geral, os eleitores que compareceram para sufragar os candidatos de sua preferência. Então, eu agradecendo mais uma vez a participação de todos,
Dou por encerrada essa sessão e já iniciaremos, em questão de mais 1 minuto, o processo de totalização dessas eleições. Muito obrigado a todos. Tenhamos, então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.